Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kevin Zacariotti e hoje vamos falar de como gastar bem e fazer seu primeiro fundo de emergência para sua carteira. Então, vamos começar com como gastar bem. Primeira dica que eu sempre digo para todo mundo que chega em mim e fala: Kevin, como que eu posso me tornar um investidor? Então eu sempre bato no parâmetro. Faça uma planilha básica de orçamento para você. O que é a planilha básica? Falar a sua receita, basicamente, que é seu ganho salarial, um ganho fixo ou um extra. Tudo que gere receita para você. E colocar seus gastos essenciais e não essenciais. Por exemplo, um gasto essencial seria um aluguel, um supermercado, um transporte, um investimento. Algo que você tem que fazer todos os meses corretamente. Um gasto não essencial seria uma academia, um passeio, uma diarista, uma roupa nova. Revise tudo. Depois de você fazer a planilha, você vai revisá-la inteira e ver quanto você ganha e quanto você está gastando. O princípio básico disso é você está gastando menos do que está ganhando. Então tem que sobrar dinheiro todo mês. Se você não conseguir passar por esse princípio, você tem que rever os seus gastos. Se os gastos essenciais estão corretos, se os gastos não essenciais estão sendo administrados corretamente, se você está gastando com abundância. Por exemplo, eu faço passeios durante o mês que eu gasto 300, 400 reais. Isso condiz com a minha classe de vida? Condiz com o que eu estou ganhando? Não estou dizendo para você deixar de passear, mas para você refletir sobre seus gastos e sobre seu ganho. Ou você vai ter que gastar menos para você ter uma qualidade de vida melhor no futuro, ou você vai ter que ganhar mais. Aí depende de você. Depois de revisado tudo isso, dou uma dica que seria bom, se você estiver gastando muito e você não quiser deixar de ter a qualidade de vida que você tem hoje, gerar fontes de rendas novas. Kevin, eu não tenho tempo de gerar fonte de rendas novas. Então você tem que refletir, como que eu poderia gerar uma fonte de renda nova? Nem sempre demanda muito tempo. Vou dar um exemplo prático para você. Todos os dias você tem que ir para o seu trabalho. Vamos dizer que você vai de carro todos os dias. Você pode, muito bem, contratar o serviço do Carpool. Não está sendo patrocinado pelo canal, infelizmente. Com o Carpool, seria tipo um Uber. Você iria para o trabalho todos os dias, normalmente, como você já faz, e no percurso do trabalho você pegaria pessoas com Carpool para deixar ela em pontos no seu percurso do dia a dia. É um hábito que você faz todos os dias, só que te geraria uma renda extra. Kevin, é só mais 30, 40 reais que eu consigo gerar por dia. 30, 40 reais por dia dá um montante gigantesco no final do mês. Mas vamos dizer que você não ganhe isso. Vamos dizer que você ganhe 10 reais todos os dias durante 20 dias de trabalho. Então, 10 reais já te geraria 200 reais. 200 reais a mais para gastos. Eu te indico a investir esse dinheiro. Agora que a gente já fez sua planilha, vamos agora especificar exatamente como seria uma divisão básica de gastos, para você ter em números, para você conseguir quantizar no seu dia a dia. Como a gente pode especificar? Eu tenho uma planilha básica que todos os investidores indicam para quem está começando. Seria 50% de gasto essencial, 10% de gastos não essenciais, 30% de investimentos todos os meses e 10% de gastar com lazer, torrar mesmo. Ou eu gosto sempre de indicar a buscar conhecimento com esses 10%. Um exemplo bem simples para você conseguir entender em números seria: imagina que eu tenho uma receita de R$ 2.000 todo mês. Eu trabalho e ganho R$ 2.000 com um salário mais uns extras por aí. Então eu teria como gastar com gasto essencial R$ 1.000, com gasto não essencial R$ 200, com investimento gastaria R$ 600 todo mês
e com torrar o conhecimento, R$ 200. Essa seria uma divisão básica de gastos. A minha carteira, que eu gosto sempre de seguir, eu gosto de dar um exemplo de como eu faço no meu dia a dia. Eu gosto da minha divisão de carteira exatamente assim. Eu gosto de 50% em essenciais e não essenciais, 40% em investimento, 5% em conhecimento ou diversão e 5% em doar. Eu acredito nessa ideia da minha carteira. Vocês não precisam seguir essa ideia, é um ideal que eu sempre indico para todo mundo que me pergunta. Ah, Kevin, como seria uma carteira para você? Essa é a minha carteira, essa é a divisão ideal que eu sigo. Agora vamos falar sobre fundo de emergência. Quais são os princípios do fundo de emergência? Eu gosto sempre de separar ele em dois princípios: o assalariado, o profissional assalariado e o profissional empresariado. Qual que seria a diferença? O assalariado, eu indico sempre que ele tenha 6 vezes o valor dos gastos dele mensal. Um exemplo bem simples é, por exemplo, se eu tenho gastos mensais de 2.000, eu deveria ter um fundo de emergência de 12.000. Por quê? Esse fundo de emergência é para me garantir 6 meses sem trabalhar. E o autônomo ou empresário, eu gosto de indicar 1 ano, porque a renda dele geralmente é variável. Então ele não sabe se vai ter um mês sem dinheiro e um mês com muito dinheiro. Então o que eu indico? Se ele tiver o mesmo gasto de R$ 2.000, ele terá que juntar para o fundo de emergência dele R$ 24.000. Seria um fundo que cobriria ele por 1 ano sem trabalhar. O fundo de emergência eu sempre gosto de usar uma frase para defini-lo, porque as pessoas pensam, é um lugar que eu não estou tendo ganhos expressivos, tal, é um investimento teoricamente parado. Eu gosto de indicar o fundo de emergência como se fosse igual um plano de saúde. Você paga para não usar, mas no dia que precisar você vai ter, entendeu? Então ele é essencial para você começar o mundo dos investimentos. Quais são os princípios do fundo de emergência? O primeiro princípio é liquidez diária. Você precisa de um lugar que você coloque seu dinheiro e consiga resgatá-lo rapidamente. Então, sempre escolha fundos com liquidez diária ou investimentos com liquidez diária. Eles não têm que ter ganhos altos. Geralmente, um fundo de liquidez diária visado para fundo de emergência, basicamente, não tem ganhos muito expressivos, mas sempre tem que visar ele ganhar acima da inflação. Porque você não pode colocar seu dinheiro, como na poupança, um exemplo, e deixar ele parado lá, entendeu? Ele está perdendo valor durante o tempo. Sempre coloque em um lugar que ele estaria ganhando valor durante o tempo, mas não sendo uma aplicação de risco e tendo rentabilidades consistentes, podemos dizer. A maioria das pessoas que investem em fundos de emergência, eles focam em fundos protegidos com o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. É um fundo criado pelo governo que garante até 250 mil dentro daquele investimento, que você não vai ter perdas, basicamente isso. Quais são eles que são bons? Bons, entre aspas, mas vamos começar. Quais são eles? Seria Tesouro Selic, IPCA, CDI, LCI, LCA, CRI e CRA. Vamos defini-los e separá-los. O LCI, LCA, CRI e CRA é isento de imposto de renda, mas geralmente eles têm uma data pré-fixada de resgate. Então ele não seria muito bom para um fundo de emergência, mas tem pessoas que utilizam ele. Eu, particularmente, não indico a utilização dele, por ter essa data e não ser liquidez diária. O CRI, o CRA e o LCI e LCA são isentos de imposto de renda. Eles são isentos. Só que eles geralmente têm uma data de fixação. Você tem que investir hoje em 2020 e só pode resgatar em 2025. Então não são bons para fundo de emergência, entendeu? O Tesouro Selic, o IPCA e o CDI têm opções de liquidez diária. Você tem que verificar se são liquidez diária ou não. Vai estar descrito no local do investimento, se é ou não é liquidez diária.
Eles têm uma rentabilidade acima da inflação, geralmente, a maioria das vezes, é bom verificar. E é sempre bom investir neles por ter a proteção do FGC, que eu tinha dito anteriormente para vocês. Uma coisa que eu sempre faço, particularmente para o meu fundo de emergência, isso não é uma indicação, nada, é o que eu faço. Eu não invisto nesses investimentos no ano de 2020. Eles estão com uma rentabilidade muito baixa em comparação a outros investimentos de renda variável. Eu prefiro investir em fundos de multimercado. Pode procurar um fundo de multimercado visado em renda fixa, entendeu? Esses fundos têm uma rentabilidade baixa, mas tem uma rentabilidade bem mais alta do que um Tesouro Selic, um IPCA direto. Claro que fundos de multimercado há imposto e taxa de administração. São coisas que, se você colocar no lápis, só invista em um fundo que está valendo a pena. Por exemplo, um exemplo prático, um Tesouro Selic está com uma rentabilidade de 4,5%. Você investe em um fundo de multimercado com uma rentabilidade, vamos dizer, de 7 ao ano. Só que tirando o imposto e tirando a taxa administrativa, ele está com uma rentabilidade de 4%. E o Tesouro Selic, tirando o imposto, está em uma rentabilidade de 4,3%. Então está valendo mais o Tesouro Selic. Sempre verifique, faça os cálculos se realmente aquele investimento está valendo a pena para você. E sempre procure um rendimento que seja estável, com uma rentabilidade diária, podemos dizer, com liquidez diária e com uma certa segurança. Porque seu fundo de emergência, ele pode servir para duas coisas. Tanto para emergências eventuais, obviamente pelo nome, ou para um fundo de oportunidades. Quando você galgar investir em ações ou fundo imobiliário e elas tiverem uma queda e você acreditar no ideal da empresa, isso eu vou explicar mais para frente em outros vídeos. Quando você acreditar realmente no ideal da empresa, você sabe que aquilo foi uma queda eventual. Então você vai pegar seu dinheiro do fundo de emergência, que também pode ser um fundo de oportunidade, comprar ações daquela empresa que você acredita e nunca esquecer, você vai ter que repor seu fundo se você gastá-lo, sempre. Eu sempre gosto de fazer uma verificação no meu fundo a cada um ano. Cada ano eu sento e refaço todos esses cálculos, quanto eu estou gastando, quanto eu estou ganhando e reajusto meu fundo de emergência para eventuais problemas naquele ano. Então chegamos no fim desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado você a refletir como você está gastando seu dinheiro, como você está construindo um seu fundo de emergência. Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, não custa nada para você e acompanhe meu conteúdo. Muito obrigado a todos.